Os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Os irmãos, pode sentar nessa noite, fique à vontade. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui nessa noite, ministrando a palavra de Deus, porque para mim é uma grande honra, ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma grande responsabilidade, né? Porque você não é ninguém mais do que a noiva do Cordeiro, né? Então, até hoje, quando eu me dirijo para pregar a palavra de Deus, eu tremo aqui de temor, porque não é qualquer palavra, tem que ser a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por a sua vida aqui nessa noite, e a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu acordei com essa palavra no meu coração, no livro de Mateus, no capítulo 6, eu vou ler alguns versículos depois, mas eu quero trazer aqui para a nossa reflexão aqui o versículo 33 e o 34. Os irmãos já pregaram aqui, né? A palavra de Deus é um complemento daquilo que o Senhor já tem falado aqui desde o início, né? Desde o hino inicial, da abertura, da saudação aqui dos irmãos. E na hora de pregar a gente esquece o papel, né, Bruno? A gente perde a anotação que a gente fez. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu mal. Tem algumas versões diferentes aí dos irmãos, mas o sentido é o mesmo. Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nesses dias atuais aqui, em que o Senhor instruía ali os seus discípulos, e foi escrito há muitos anos atrás essa palavra, mas parece que ela foi escrita hoje, né, para os nossos corações. Tem alguém ansioso aqui nessa noite? Ou preocupado com alguma coisa? O Senhor está falando aqui através dessa palavra. Olha só, o versículo 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Olha o que o Senhor está falando aqui nessa noite para o nosso coração. Não andeis ansiosos. Irmãos, o Dr. Augusto Cury diz que, em um dos seus livros, que o mal desse século não é mais a depressão quando era antes. O mal desse século é a ansiedade. E a ansiedade, irmãos, ela faz nos enxergarmos coisas aonde não tem e não perceber aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos. Então o Senhor nessa noite está nos instruindo a não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Eu vi um vídeo de um moço que ele fazia uma reflexão que falou muito ao meu coração. E ele dizia assim: quando eu era solteiro, eu falava, eu vou ser feliz quando eu me casar. E aí ele se casou. E aí depois, a felicidade não chegou. Ele disse, eu vou ser feliz quando eu ter filhos. E teve filhos. E a felicidade também não foi completa. E ele disse, agora sim, quando eu encaminhar os meus filhos numa faculdade, eu vou ser feliz. E a felicidade também ainda não chegou. Em resumo, ele estava numa cama e ele trouxe na sua reflexão: a felicidade do nosso coração é hoje, irmãos. Não fique vivendo o amanhã, porque o amanhã não pertence a você, não pertence a mim. Então é isso que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite para passar para a igreja. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Isso não significa que nós somos passivos e não agimos
Isso significa que nós devemos confiar e descansar no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então não andeis preocupados com o dia de amanhã, porque o Senhor ele tem um futuro para nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que segura nas nossas mãos e nos direciona os nossos passos. Porque aqui diz no versículo 26, observar as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Olha só, os pássaros eles não semeiam, não plantam, e o Senhor cuida deles. Então o Senhor cuida de você nessa noite. Não temos, porque Ele cuida de você nessa noite. Ele tem uma palavra aqui para o teu coração. Então, quando o teu coração estiver ansioso, preocupado, porque nós somos humanos, irmãos, nós nos preocupamos. E a preocupação, a ansiedade, a preocupação, você está gastando a energia de hoje no dia de amanhã, que nem aconteceu. Então, o Senhor está nos advertindo através dessa palavra nessa noite, que nós não devemos andar ansiosos, devemos confiar no Senhor, porque Ele tem o melhor para nossas vidas. Você crê assim nessa noite? A Bíblia diz que tudo que ocorre na vida do crente é para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo, exatamente tudo que acontece na minha e na tua vida, é para o teu bem. Talvez você não entenda agora, mas como disse lá na palavra de Deus, o que Deus faz agora você não entende. Mas você vai entender lá na frente o que Deus tem na tua vida, o propósito de Deus. Portanto, Ele cuida da tua vida nessa noite. O versículo 27 diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, por mais ansioso que nós sejamos, nós não vamos conseguir fazer nada, nós não vamos acrescentar mais um dia, nem vamos diminuir, porque é o Senhor que coordena as nossas vidas. Portanto, descanse no Senhor nessa noite, nessa palavra, porque Ele cuida da tua vida. Ele tem um futuro abençoado para a tua vida nessa noite. Amém, queridos? Então, eu fiz algumas anotações aqui. Ele cuida, sustenta nossas vidas com aquilo que é necessário do dia a dia. Com o alimento, com a água, com a vestimenta, com a saúde. Ele cuida das nossas vidas de uma forma completa. Você crê assim nessa noite, que o Senhor cuida de você? Se você estar aqui nessa noite é porque o Senhor te trouxe aqui nesse lugar, Ele te deu forças. Talvez às vezes nós não entendemos, nós nem compreendemos aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, mas eu tenho certeza que o Senhor Ele tem um plano, e o plano de Deus nem sempre é esclarecido para nós, mas o Senhor tem um caminho abençoado para mim e para a tua vida aqui nessa noite. Então, é verdade que nessa vida nós teremos aflições. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 16, e o versículo 33, que nesse mundo nós teremos aflições. É verdade isso, irmão. Se você vê uma placa por aí, entre aqui e pare de sofrer, eu recomendo que você não entre. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, você vai ter a sua luta diária, você vai ter a sua cruz. Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Esse é o mandamento do Senhor. Então nós temos dificuldades, nós temos adversidades. Mas pelo fato de nós termos adversidades, não significa que o Senhor não está cuidando de nós. A Bíblia não diz que você não vai passar pelo fogo, mas Ele diz: quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em ti. A Bíblia não diz que você não vai passar pelas águas, você pode até passar pelas águas, mas a Bíblia também diz que quando você passar pelas águas, as águas não vão te afogar, porque o Senhor está contigo. Amém, queridos? Creia nessa palavra nessa noite, porque é do Senhor.
Você pode até passar pelo fogo, mas o Senhor vai passar com você. A Bíblia diz que houve 3 moços que foram lançados dentro da fornalha, foi aquecida 7 vezes mais. Mas quando o rei viu aqueles moços, ele percebeu que havia um 4º homem dentro da fornalha, livrando, ou melhor, com aqueles homens livrando-os do fogo. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça se perdeu, porque o Senhor estava com ele. Portanto, o Senhor cuida de você. Ele pode até permitir que você passe pelo deserto, porque nessa vida nós teremos aflições, como eu já mencionei aqui, que está escrito na palavra de Deus. Jesus falou assim: no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então o segredo nessa noite para a minha e para a tua vida é ter bom ânimo. Levante amanhã de cabeça erguida, porque você é servo de Deus, você é filho do Altíssimo, você pode estar passando pela prova, mas você é servo de Deus. Você vai erguer a tua cabeça e levantar como filho de Deus amanhã, em nome de Jesus. Não aceite afronta do inimigo, seta do inimigo, dizendo que você não é nada, que você não é ninguém, porque você é filho de Deus. E o Senhor está dizendo através da sua palavra, que Ele cuida de você nessa noite. Amém, queridos? Então, culto de ensino é isso. Tenho que ensinar você a passar por essas adversidades à luz da palavra de Deus. E desde que nós cumprimos aqui o que nós já mencionei aqui também, buscar primeiro o reino de Deus, né, irmãos? Então, quando nós buscamos a palavra de Deus em primeiro lugar, o Senhor, Ele cuida do resto. O Senhor, Ele cuida das demais áreas da nossa vida. Porque o nosso tesouro, ele não deve estar aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que nós devemos guardar tesouros no céu, porque lá a traça não corrói. Um dia, tudo isso aqui vai passar das nossas vidas. E o que vai ficar é aquilo que nós plantamos, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher um dia. Amém, queridos? Então, tudo aquilo que ele semear, certamente um dia ele vai colher, seja nessa vida ou seja na vida eterna, certamente ele vai ceifar, diz a palavra de Deus. E no meio dessas lutas, dessas adversidades, nós temos uma coisa, nós temos a paz de Cristo. E a paz de Cristo é aquela que Jesus falou: eu vos deixo a minha paz. Mas não é aquela paz que o mundo dá, é outra paz que eu estou falando. A paz que eu dou você pode estar passando no meio do vento, mas o Senhor está com você, o seu coração está alegre. Alguém vê você passando numa luta e pergunta, como que essa pessoa está sobrevivendo? É a paz de Cristo, é aquela paz que excede todo o entendimento, que ninguém entende nada, mas o Senhor entende o coração. Ele conhece o meu e teu coração aqui nessa noite. Então, em meio às adversidades dessa vida, tenha certeza que a paz do Senhor está com você. A paz de Cristo não depende das circunstâncias. A paz do mundo depende das circunstâncias. Se eu tenho dinheiro no bolso, eu estou feliz. Se eu tenho um carro zero, eu estou feliz. Mas a paz de Deus, o crente pode não ter nada em casa, ele está dando glória a Deus, porque ele sabe que tem um Deus que está cuidando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenha certeza que o Senhor, Ele é o provedor da tua vida. Ele é o provedor da tua casa, da tua família. Ele tem um futuro para teus filhos, para a tua família aqui nessa noite. Então descansa o teu coração nessa noite. Não tenha medo, não temas, porque o Senhor está contigo. Então aqui no livro de Isaías 49, 16, diz que o Senhor, Ele tem o seu nome gravado na palma de suas mãos. E Ele faz uma alusão ali a uma mãe, que poderá uma mãe se esquecer do filho, mas todavia eu jamais me esquecerei de ti. Então o Senhor jamais, Ele vai se esquecer da tua vida. Jamais o Senhor vai deixar você para trás, porque o Senhor é o dono da tua vida. Então, quando nós confiamos nos homens, irmãos, quando nós confiamos na força do nosso braço, muitas das vezes nós podemos ser decepcionados.
Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele não esquece da tua vida. O Senhor, Ele tem um plano na tua vida, Ele não vai se esquecer de você. Amém, queridos? Ele faz uma alusão a uma mãe, que jamais uma mãe poderá se esquecer de um filho, né? Então Jesus fala, mas mesmo assim, se essa mãe se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor nessa noite. Então o Senhor está cuidando da tua vida em todos os detalhes. Então tenha certeza que o Senhor Ele tem um plano na tua vida. Então quando você levantar amanhã, tenha certeza dessa palavra. Eu não vou ficar ansioso porque o Senhor tem o melhor para nossas vidas. E a Bíblia diz também no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu e na terra. Então tudo tem um tempo determinado. Não adianta você ficar ansioso, ficar atemorizado, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, está determinado e pronto. Ele é o Senhor do tempo. Amém, queridos? Então, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu tenho certeza que tem o endereço certo nessa noite. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela vai até a divisão da alma, do espírito, e faz aquilo que apraz e dá a direção, anima o crente aqui nessa noite. E, portanto, nessa noite eu gostaria que você saísse daqui animado com essa palavra encorajadora, direcionadora da tua vida aqui nessa noite. Amém? Então, a Bíblia diz também no livro de Isaías, que aqueles que esperam no Senhor, olha só, esperar no Senhor, está falando aqui de ansiedade e esperar no Senhor. Eles andarão como águia, como asas como águia. Eles correrão e não se cansarão. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Aqueles que esperam no Senhor. Então, se você tem esperado algo do Senhor, você vai correr, mas não vai se cansar. Você vai voar como águia. A águia é uma das aves mais experientes que existem. Elas voam altos, elas enxergam alto. Então o Senhor está te comparando com a águia. Se você está esperando no Senhor nessa noite, você vai enxergar longe. Você vai conseguir voar alto, você vai enxergar longe, porque o Senhor está na tua vida. E em Abacuque, capítulo 3, versículo 19, diz assim: o Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as alturas. Sabe o que é uma serva, irmãos? É um animal selvagem que ele é preparado para andar em todo tipo de terreno. Então o Senhor, Ele nos compara com isso. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, Ele faz-nos como esses, assemelha às servas, que andam em lugares diversos, mas o Senhor é a nossa força, é Ele que direciona os nossos pés. Amém, queridos? Você está entendendo nessa noite? O Senhor é aquele que direciona a minha e a tua vida. Então não fique com medo, não tenha medo, porque o Senhor tem um propósito em tudo isso que você está passando. Tenha certeza disso. E não fique ansioso, porque o Senhor, Ele tem um plano na tua vida nessa noite. Portanto, para encerrar, eu gostaria de dizer nessa noite: erga a tua cabeça. Se você entrou aqui triste, desanimado, com problema, evidente, problemas todos nós temos, mas se você entrou aqui triste, tenha certeza, o Senhor tem uma solução para a tua vida. Não desista, não entregue os pontos, diz o Senhor aqui nessa noite, porque o Senhor jamais se esquecerá da tua vida, diz o Senhor nessa noite. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na tua vida. E as lutas, elas jamais poderá nos afastar do amor de Deus, como diz na palavra de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada poderá nos afastar do amor de Deus.
Então não deixe que nada venha te afastar do amor de Deus. Não deixe que nada venha te entristecer, porque o Senhor, Ele é o dono da tua vida. Então creia nessa palavra, porque quando nós venhamos aqui na casa do Senhor, a gente aprende e coloca em prática. Porque se nós não colocarmos em prática, a Bíblia diz que nós somos igual a um homem que semeou a sua casa, ou melhor, que fez a sua casa na areia. Porque aquele que ouve e não pratica, o Senhor compara a esse homem. Mas aquele que ouve e pratica, a Bíblia diz que o vento vem na casa e a casa não cai porque está fixada na rocha. Mas aquele homem que ouve e não pratica a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus compara como o homem insensato que fez a sua casa na areia. Procurou o caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Às vezes o caminho mais difícil é o caminho que o Senhor, Ele tem para a minha e para a tua vida. Às vezes o caminho mais fácil dá a entender que nós vamos chegar mais rápido, mas de repente pode ser uma cilada do inimigo. Então nem sempre o caminho que é mais fácil, Deus está no negócio. Prefira o caminho que Deus traçou para a tua vida. Por mais espinhoso que seja, não fuja do propósito que Deus desenhou para a tua vida. Porque eu tenho certeza que o Senhor já falou contigo, você já sabe o caminho que Deus quer para a tua vida. O Senhor nessa noite apenas está nos advertindo para que nós não devemos andarmos ansiosos pelo que devemos comer, pelo que devemos vestir, por nada dessa vida, porque a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então viva o hoje. Fale para quem você tiver que falar que ame hoje, porque amanhã de repente nós não estaremos mais aqui. Então ame hoje, perdoe hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. É isso que o Senhor está nos refletindo, fazendo-nos refletir aqui nessa noite. Porque o dia de amanhã é Deus que está preparando, não compete a nós ficarmos preocupados com o dia de amanhã. Então viva o teu dia de hoje como se fosse o último. Em todos os sentidos da tua vida. Né? No sentido espiritual, no sentido de estarmos preparados, porque diz a palavra de Deus que no abrir e fechar de olho, a trombeta ela vai soar e quem estiver vivo será arrebatado, ou melhor, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Essa é a esperança da igreja do Senhor. Essa é a maior esperança que o crente deve ter na sua vida. Que o Senhor virá buscar a igreja. E a Bíblia diz que é muito rápido. É no abrir e fechar de olhos. Então essa palavra aqui também está nos advertindo nessa noite. Então viver o dia de hoje em todos os sentidos, e no sentido espiritual e no sentido da vida aqui nessa terra, de estarmos preparados, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe os irmãos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado, pastor, pela confiança, que Deus os abençoe. Amém?